Estimados que se reúnem no aprisco, tá? Não consigo aumentar isso aqui. Eu estou muito satisfeito e agradecido ao Senhor por me reunir com cada um de vocês no aprisco de Deus. Amém. Toda semana, onde estamos escondidos em nossos lugares secretos. Aleluia. Nós nos alimentando e vivendo desse alimento escondido. É a revelação de Jesus Cristo vindicando e revelando-se a nós. Glória a Deus. Ele se escondeu para que outros olhassem diretamente para ele e não o vissem, mas para nós, sua noiva escolhida, nós o vemos. Amém? Claramente cremos em cada palavra, ficamos com sua palavra e seu profeta. Aleluia, né? Pois, veja bem, pois eles são um e a mesma coisa. Você não pode separar mensagem e mensageiro, né? Você jamais deve fazer isso. A mensagem do profeta é a mesma coisa, você não pode separar. Amém? Amém. Talvez aqui, continua aqui. E se você for um filho de Deus, você ficará como profeta desta Bíblia. Amém? É a palavra. Muitos profetas ungidos hoje dizem, é como o Espírito Santo que você tem que ficar. Com o Espírito Santo você tem que ficar, não com o profeta. Esse é o argumento deles, né? Mas veja aqui, como os profetas do passado, né? E tivemos uma pergunta, tem que haver uma resposta correta. Devemos ir à palavra para ver o que disse o profeta anterior a nós. Amém? Tudo que o profeta de Deus disse tem que estar ali. Mas há um Cristo genuíno. Amém? Espírito. Esta é a palavra. Agora, veja que maravilha para nós, né? Feita a carne como ele prometeu fazer. Um Cristo genuíno, Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Que ele prometeu. Malaquias 4, Lucas 17. O Filho do Homem se revelando em carne humana. Sim, há homens ungidos, sim. Eles têm um chamado, sim, eles têm um genuíno Espírito Santo. Veja aqui. Sim, eles têm o motivo e objetivos corretos. Então, como saberemos qual será certo e qual será errado? Aí o profeta continua dizendo, nenhum, notem, melhor dizendo, eles se parecem iguais. Elias tem a mesma unção, eles têm a mesma unção, mas, veja bem, a única coisa, notem por seus frutos. Tem a mesma unção, crê na mesma, pelo menos entre aspas, a mesma palavra, mas tem que olhar os frutos. Poder dizer essas coisas, mas já é tarde, o tempo está se esgotando. Isso é o que está sendo dito e pregado hoje por aqueles hindus, né? Aqueles lobos, né? Cruéis, sobre os quais Paulo advertiu para a igreja. Os falsos ungidos que o irmão Branham disse que viriam. Eles são, veja que eles estão aqui entre nós, exatamente como eles disseram. Aqui está a parte de uma carta escrita por um ministro. O fruto dele é tentar lançar dúvidas sobre o profeta de Deus. Eles alertam suas congregações de que somos o povo da deidade, né? Ao seguir o profeta de Deus. Veja que coisa, né? Quando se fala apertar o preço, eles falam que somos deidade. Ouçam como isso é enganador. Sinto-me, está tão ruim, que ofendido, porque está aí pintado. Ofendido. Quer algum celular melhor aí? Ele está ali? Não chega nada. Fica no lugar pergunta. Aqui, essa é melhor. Sinto ofendido que esse demônio
tenha permanecido no nosso escalão da mensagem. De modo que agora chamamos as publicações dos sermões do William Branham de a voz de Deus. William Branham não era literalmente a voz de Deus, mas sim a voz de um homem que Deus usou. A Bíblia nunca diz que ele era a voz de Deus, mas a Bíblia sim o identifica como a voz do sétimo anjo, Apocalipse, capítulo 3, verso 14 e 10, 7. Vamos à palavra. E discernimos que o profeta de Deus desmascara esse falso ensino. Se os ofendi dizendo isso, perdoe-me, mas senti que poderiam ficar assentados, mas eu sou a voz de Deus, ficar ressentido, né? Mas eu sou a voz de Deus para vocês. Agora, em que vocês vão ver? Nesse falso ungido, falso profeta ungido, ou no sétimo anjo, mensageiro vindicado de Deus? Como pode se sentar, veja, para ouvir qualquer ministro que crê ou lhes ensina tais coisas? É melhor entrarem na palavra enquanto ainda há tempo. Veja aqui, um erro terrível foi cometido pela comunidade da mensagem ao defecar William Branham, tornando-se o absoluto. William Branham nunca foi absoluto. A palavra de Deus é o absoluto. Agora, amém? A palavra de Deus é o nosso absoluto. A quem a palavra veio, a você ou a ele? Quem é o intérprete divino da palavra de Deus? Você ou ela? A quem a coluna de fogo vindicada como sendo, assim diz o Senhor, veio? A ele? Veio? Você ou a ele? Perguntando, né? Ora, porque tem dois homens, você tem duas opiniões, mas não precisamos de dois homens, nem de suas opiniões, só precisamos do que o profeta de Deus disse nas filhas. Amém? Aleluia, né? E tem de chegar ao absoluto final. Glória a Deus. E meu absoluto é a Bíblia, é a palavra, a Bíblia. Aí está, como você disse, a Bíblia é o absoluto. O absoluto dele e é o nosso. Mas aí o disse: sei que vocês, nossos irmãos, de certo modo, esperam que eu seja absoluto de vocês. Na verdade, sim, há muitas pessoas que falam isso, né? Então, veja só. Então, só um minuto. Isso soa contrário ao que você disse. Ele disse que nós esperamos que ele seja o nosso absoluto. Enquanto eu seguir a Deus, como Paulo disse na Escritura, segui-me como eu sigo a Cristo. Isto não é ungido? Ele não sabia do que estava falando. O que o profeta de Deus acabou de nos dizer essa semana, nós verificamos que quando o homem vem enviado de Deus, ordenado de Deus, com o verdadeiro assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Ele disse que não se pode separá-los. Eles são a mesma coisa. Mas você diz que devemos separá-los. William Branham não é diferente de qualquer outro homem mortal. Veja bem, pois ele era um homem que tinha as mesmas paixões, assim como Elias. Aí continua, amém? Ele era com certeza apenas um homem, mas ele foi um homem que Deus escolheu para revelar toda a sua palavra e nos levar à terra prometida. Ele foi aquele a quem Deus disse: faça com que pessoas creiam em você. A mesma coisa, ungidos, pregando o evangelho do Pentecostes, mas negando a promessa do dia, né, atual da palavra sendo indicada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como podemos saber a diferença se eles são verdadeiros ungidos
do Espírito Santo, ele nos deu exemplo para que pudéssemos distinguir os falsos profetas dos verdadeiros profetas. Balaão e Moisés, Micaías e Zedequias, Jeremias e Ananias. Em cada caso, ambos foram profetas ungidos de Deus, mas o que ele nos disse para fazer? Fique com o profeta vindicado de Deus. Esta é a única maneira que você tem certeza que está seguindo o caminho provido por Deus e está em sua vontade perfeita. Veja só, eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma vez que ele usou para dizer, isto foi o que eu sabia, né? E aqui simplesmente entreguei para mim por quem ele falou. Aleluia. Isso é tudo o que a noiva quer de que precisa. Uma voz, um profeta, uma mensagem, um mensageiro. Ó Pai, como somos gratos por tua graça e misericórdia para conosco. Tu nos disseste que não há nada impossível para ti. Não há nada impossível para nós, pois tudo é possível ao que crê e nós cremos. Amém. Amém? Vem juntar-nos a nós domingo às 12 horas, no horário de Jacksonville, pois temos a voz escolhida por Deus para nos contar tudo sobre os ungidos dos últimos dias, irmão José Branco. Amém?